Oi, pessoas! Esse é o nosso vídeo 4. Vacinas são eficazes. E na sua apostila, está na página 41. Mas antes de tudo, você já assistiu e executou as atividades dos vídeos 1, 2 e 3? Se não assistiu ainda, está dando mole. Vamos lembrar que o envio das tarefas dentro do prazo confirma sua frequência para aquela aula. Vê lá se você não já levou uma falta à toa, hein? Como sempre, a gente começa com o nosso registro. Então, já prepara o caderno, coloca o cabeçalho, a data, aluno turma, vídeo 4, vacinas são eficazes. Agora, a gente vai fazer hoje um pouquinho diferente. É você que vai fazer o seu registro. Mas eu vou te ajudar, tá? Não se preocupa, não. Você sabe o que é a vacina? Como ela atua no seu corpo? E qual é a sua importância? Eu vou usar a cartilha de vacinação do Ministério da Saúde para ajudar você a entender por que a vacinação é uma questão de vida ou morte. A vacina é um meio de fazer seu organismo responder mais rapidamente em caso de contrair uma doença que pode lhe trazer consequências graves ou até mesmo a morte. No calendário oficial brasileiro de vacinação obrigatória para criança, inclui sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, meningite, hepatite. Mas não pense que só crianças possuem calendário obrigatório de vacinação. Homens, mulheres grávidas, não grávidas e idosos também precisam se vacinar. A vacinação é uma prática de saúde pública adotada mundialmente há algumas centenas de anos e foi responsável pela erradicação da varíola. Mas o que foi a varíola? A varíola foi uma doença causada por vírus que cobria o corpo com bolhas, parecida com a catapora. Em bebês, tinha altíssima mortalidade e quando a vítima sobrevivia, ou lhe restava grandes marcas de cicatrizes na pele, ou até mesmo cegueira. A varíola atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos e matou 300 milhões de pessoas se a gente contar só o século XX, de 1900 até o ano 2000. Nessa imagem você vê claramente qual foi o efeito da vacinação, pois um irmão foi vacinado, mas o outro não. Tudo bem. Mas como a vacina age para atuar na proteção do indivíduo contra doenças infecciosas? As vacinas são produzidas ou com o agente causador da doença enfraquecido, ou seja, incapaz de causar a doença, ou com parte desse agente etiológico, mas justamente o pedacinho que desperta a proteção imunológica. A vacina finge que é o causador da doença, então estimula o organismo a produzir anticorpos que vão neutralizar o verdadeiro causador da doença, caso o paciente contraia a infecção. A vacina é sempre específica contra aquela infecção, funciona como um mecanismo chave-fechadura. Os anticorpos que a vacina provocou a produção encaixam certinho no agente infeccioso alvo. É importante lembrar que cada vacina tem seu tempo de duração. A vacina contra o tétano, por exemplo, precisamos fazer um reforço a cada 10 anos. Mas as vacinas contra a gripe são atualizadas anualmente. Tudo depende da taxa de mutação do agente infeccioso, isso é, o quanto que ele é capaz de se modificar durante o tempo. O Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo, copiado e invejado por muitos países. O Programa de Vacinação Brasileiro é parte integrante do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, estamos assistindo atualmente o desabamento da cobertura vacinal no país, o que fez retornar doenças graves como sarampo, que já estavam controladas do território brasileiro há bastante tempo. Quer dar uma olhadinha? Olha só para cá. Só tem um detalhezinho técnico. A vacina contra o sarampo, ela não é dada sozinha não.
Ela é junto com a cachumba e com a rubéola. Então, quando a pessoa deixa de tomar a vacina contra o sarampo, na verdade ela está sendo exposta a 3 possibilidades de doença: o sarampo, a cachumba e a rubéola. Eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Nessa linha vermelha aqui, o que a gente está vendo é a incidência do sarampo ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui 1976. Está aqui a incidência do sarampo. E aqui do lado é a incidência a cada 300 mil habitantes. Bom, para simplificar, quanto maior assim, o pico dessa montanha aqui, quer dizer que mais pessoas foram atingidas pelo sarampo nesse ano aqui que está sendo analisado. Então, você tem 1980, estou apontando aqui para você, aqui 1986 e assim por diante. Então, o que você percebe aqui? Que até 1986, a incidência do sarampo só aumentava, né? Se você fizer um traçado aqui, você vê que ele está aumentando a incidência do sarampo. Porém, ele dá uma diminuída radical aqui em 88, 89, mais um surto. E quando é depois de 1998, ele estabiliza para 0. Isso quer dizer aqui que no Brasil estava livre de sarampo a partir de 1998. Nessa outra curvinha aqui, que está marcando em azul, é a cobertura vacinal. Então, ela começou, o Plano Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou em 1980 e foi avançando. Conforme aumenta a curvinha azul, quer dizer, maior é a cobertura vacinal. Então, você vê também que de 1990 até 2003 também só foi aumentando. Aí depois você baixou um pouco, teve uma estabilidade. Quando foi 2015, subiu de novo novamente, indo para 100%, ou seja, 100% das pessoas que tinham que ser vacinadas para o sarampo em 2015 foram vacinadas. Porém, você começa a ver uma queda na cobertura vacinal a partir de 2015. Quando a gente chega aqui em 2017, você tem, praticamente 80% só de cobertura vacinal para sarampo. O que está demonstrado aqui, então, é a relação entre a cobertura vacinal e a queda da incidência do sarampo. Então, quanto maior a cobertura vacinal, quanto mais pessoas se vacinam, menor é a incidência do sarampo. Aponta aqui, de ter zerado. Porém, o que está acontecendo aqui? A cobertura vacinal está diminuindo. Então, o que você espera que aconteça? Que o sarampo volte a território brasileiro. Até porque, nos outros países, a cobertura vacinal não é tão boa como no Brasil. Existe sarampo em outros países. E como as pessoas são turistas, elas vão e vêm, elas podem trazer o vírus novamente para o território brasileiro. E, infelizmente, é isso que aconteceu. Depois do Brasil ter zerado os casos de sarampo em 2016 e 2017, em 2018 voltou com carga total. Foram 10.262 casos. Mas é importante dizer que esse surto de sarampo não é exclusividade do Brasil. Ela aconteceu no mundo todo. A questão é que o Brasil ele foi agravado pelo fato da cobertura vacinal ter diminuído bastante. É importante lembrar que quando você se vacina, você também está protegendo todo mundo à sua volta, pois a doença fica sem ter como circular. Agora a gente vai completar o nosso registro. Lembra? É você que vai fazer dessa vez, mas eu vou te dar uma ajudinha. Você vai completar as ideias que foram começadas aqui. Vamos lá. Primeiro você já colocou a data, aluno, turma, o tema. Vamos lá para o nosso primeiro item.
Vacina é... Aí você completa aí o que você aprendeu sobre o que é a vacina. Item 2. No item 2, você vai citar 5 vacinas que estão presentes no calendário vacinal infantil. Tá? Basta citar. Item 3. Não só as crianças devem ser vacinadas, mas tal e tal também devem ser. Item 4. A vacina foi responsável pela erradicação da... Qual foi a doença no mundo? Item 5. As vacinas são produzidas com ou com... Item 6. As vacinas vão estimular a produção dos... que vão... O verdadeiro causador da doença. Item 7. O que causou a volta do sarampo ao Brasil foi a queda da... E item 8. Quando eu tomo vacina, não somente eu estou protegido, mas também... Tem uma tarefa interessante para a gente fazer lá na página 41. Caso você não tenha a apostila impressa, você vai copiar essas perguntas no seu caderno e vai responder. Eu deixei aqui bem abertão para que fique bem fácil de você ler e para que você consiga também analisar esse gráfico que está aí do lado. Porque é baseado nesse gráfico que você vai responder essas 5 perguntinhas. Mas está muito fácil, a gente já até conversou sobre isso. Eu vou ler as perguntas para ajudar você, caso a sua tela seja muito pequena. Então, tem o gráfico, você tem que ver esse gráfico. Pergunta 1. Analisando o gráfico ao lado, responda. 1. O que você percebe por meio desse gráfico? Então, você tem que ver o que ele está demonstrando, o que esse gráfico significa, qual é a informação que ele está trazendo. 2. Qual era a cobertura de vacinas da população brasileira no ano de 2013? Então, você vai lá no ano de 2013, olha no gráfico e vê onde que a linha está apontando. É ali que você vai achar a cobertura vacinal brasileira no ano de 2013. Pergunta 3. Em que ano a taxa de cobertura de vacinas quase atingiu 100%? Olha lá, 100% deve ser a parte mais alta dessa curvinha aí, né? Desse pico. Vê lá, em que ano aconteceu isso? 4. Qual é a taxa de cobertura vacinal da população no ano de 2018? Olha para onde que está apontando a linha preta. E 5. Que risco esse fato traz para o Brasil? A gente conversou sobre isso. Agora é só você escrever, tá bom? E me manda no mesmo WhatsApp que você vai mandar o registro. Agora você vai tirar uma foto do seu registro, esse que a gente acabou de fazer, e vai enviar essa foto para o WhatsApp da Oi, 988 02 37 28. A data máxima para o envio dessa tarefa é dia 1 de abril de 2021. Ou seja, você tem 15 dias. É bastante tempo. Mas não deixa para a última hora não, tá? Manda assim que você puder.